Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa manhã espírita, ainda aqui de manhã, né? Quase que não deu tempo para transmitir para vocês o estudo da obra Nosso Lar. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez. A minha água já está ali e espero que também vocês coloquem as águas de vocês e pedir a Jesus que Ele nos abençoe em mais esse momento tão especial. Querido amigo Jesus, Deus, nosso Pai, Jesus, que possamos mais uma vez, reunidos em Teu nome e sob a Tua inspiração, buscar o entendimento e, através do entendimento, praticá-los em nosso dia a dia. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família e abençoe a todos aqueles que estão em sofrimento nos hospitais. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 17 da obra Nosso Lar. Nós falamos ontem sobre o capítulo 16, e o capítulo 16 a gente falou bastante, né? Que foram confidências, né? Onde a gente aprendeu que sempre os bons espíritos estão conosco, mas que nós precisamos aí ter merecimento para muitas coisas, e a lei de Deus, ela é justa e não é do jeito que a gente pensa. Hoje o capítulo é em Casa de Lísias, capítulo 17. Então, André Luiz, ele foi chamado pelo ministro Clarencio, porque o ministro queria conversar com ele. Então, ele foi. Lísias foi buscá-lo, né? Como sempre, Lísias, um grande amigo e companheiro, tornou-se mais do que um enfermeiro ali para André Luiz. E Clarencio disse que o Henrique de Luna, que é o médico espiritual que cuidava de André Luiz, disse que o André Luiz estava de alta, né? Que ele já tinha terminado o seu tratamento, então, estando de alta, ele teria agora a possibilidade de aprender. Como André Luiz sempre teve muita sede de aprendizado, isso já é do espírito dele mesmo, ao contrário daquela senhora que nós contamos, que ela foi pedir para Clarencio para visitar, para poder atuar sobre os seus filhos na terra, mas só que ela vivia ali, ó, só na preguiça, né? Achando que não precisava fazer nada. Então, na hora que ela foi solicitar alguma coisa, ela não tinha bônus horas suficiente para isso. Então, como André Luiz, desculpa aí, como André Luiz, ele tem sede de conhecimento, sempre teve, o ministro disse a ele que, agora que ele estava de alta, ele teria um ano, com livre acesso a alguns ministérios, menos os ministérios mais elevados, né? Então, ele teria acesso a alguns ministérios para observar, para trabalhar, para estudar. E depois desse período de um ano, ele seria avaliado. E que ele deveria aproveitar o tempo, observando e aprendendo. Aproveitar o tempo, coisa que muitas pessoas não fazem aqui na Terra, né? Principalmente nessa quarentena, tem gente que está ficando com depressão porque não sabe aproveitar o seu tempo também. Então, precisa desenvolver esse aproveitamento. A gente precisa aprender é, a eleger prioridades e a ter criatividade também no que a gente pode fazer. Então, tem estudos, tem cursos, tem um monte de coisa para a gente fazer. Então, a gente pode fazer assim mesmo dentro de casa, estar auxiliando as pessoas e estar nos auxiliando principalmente, porque todo o auxílio que nós ofertamos aos outros, a gente já aprendeu aqui, ele vem para nós em primeiro lugar. Então, André Luiz, ele olhou para Lísias nesse momento, assim, alegre, né? Muito feliz, entusiasmado, com aquele entusiasmo que a gente tem quando recebe uma excelente notícia. Nossa, que bom, eu estou bem agora, né? Então, eu vou poder estudar, vou poder observar, eu estou livre, né? Para andar e para vasculhar aí os ministérios e ir atrás do que eu preciso. E Lísia, ele ficou quietinho, né? Mas é claro, a gente sempre
a gente sempre naquela emoção, naquela ansiedade que é nítido nosso, né? Só que aí o ministro falou assim: como você vai agora observar os hospitais, você está de alta, você não mora mais lá, né? Então nós precisamos ver um novo ambiente, uma nova localização para você. E Lísia, mais do que rápido, sabendo André Luiz ser um amigo, ele disse ao ministro que oferecia a casa que ele e a mãe dele possuem na cidade de Nosso Lar e que André Luiz seria muito bem recebido pela matriarca, né? Muito amor, com muito carinho. O ministro aceitou, lógico, de imediato e até agradeceu o fato dessa bondade de Lísias, mostrando aqui que existem casas lá na espiritualidade, né? E que essas casas, elas não são compradas com o dízimo aqui, quando nós estamos na terra, porque muitas pessoas e muitas religiões vendem terrenos no céu, e isso não existe. O dinheiro nosso aqui da terra não compra nada na espiritualidade. Essa casa aqui de Lísias, que ele possuía lá na cidade de Nosso Lar e a mãe dele possuía, o que acontece? Essa casa, eles conseguiram com o trabalho constante do pai de Lísias, que já estava reencarnado, ele trabalhou muitos anos e adquiriu merecimento e bônus horas para poder, então, ter essa casa para recolher a família lá. Então, tudo lá é o trabalho do bem que vai fazer com que você tenha direito a alguma coisa. Então, não adianta se enganar com alguém falar para você que você vai comprar um terreno no céu, que infelizmente, mesmo com a evolução da sociedade, muitas pessoas ainda acreditam. Então, isso é uma verdadeira mentira. E quem mente para as pessoas, depois vai colher o plantio dessa mentira, né? Porque Deus, ele vê tudo. Então, Lísias fala assim: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe eu trataria como filho. E foi assim que ele fez, né? Chegou lá na casa de Lísias e foi recebido pela matriarca, né? Pela mãe, a dona Laura, é, com muito carinho, com muito amor, observou a casa, percebeu, nossa, realmente parece assim com a casa da gente daqui da Terra, né? Só que é de forma bem simples. Lá na espiritualidade não precisa de nada disso que a gente tem aqui na Terra, de que um concorre com o outro, uns compram uma mansão, outro compra isso, outro compra aquilo, né? Para mostrar minha casa, para concorrer, não existe nada disso no plano espiritual, né? É tudo muito simples, porque viver na simplicidade é a melhor coisa que existe. E, e então, André Luiz resolveu agradecer, né? Ele já foi agradecer a mãe de Lísias, como é o costume nosso. E ele pensou assim: nossa, como que eu posso agradecer, né? Eu preciso falar algumas palavras bonitas e tal. E ela já experiente e percebendo os seus pensamentos, ela disse: nada de agradecimento. Nada de agradecimento, nada de palavras pomposas, porque isso vai fazer com que eu me recorde as pessoas na Terra. E as pessoas na Terra são assim. Aqui em nosso lar não precisa de agradecimento, né? E nem dessas palavras. O que vale aqui são as ações e são as atitudes. E é verdade, porque aqui na Terra tudo a gente quer encher de palavras pomposas, elogiar as pessoas, e as pessoas ficam mesmo esperando nesse elogio. Ó, você é extremamente intelectual, é uma sumidade, é o doutor fulano de tal, que tem tantas pós-graduação, e isso, e aquilo, e tal, e tal, e tal. Então, e até mesmo, infelizmente, até no movimento espírita a gente vê isso. Até no movimento espírita a gente vê isso, que quem é doutor, tem um título, é como se o título terreno valesse todo, o título terreno fosse responsável pelo conhecimento que a pessoa tem. E às vezes a pessoa não conhece nada. E uma pessoa mais simples pode estar trabalhando no bem, conhecendo muito mais do que aquele que se julga com títulos. E infelizmente isso acontece muito em todos os lugares. Por quê? Porque é uma característica da Terra. É uma característica da Terra.
Certa feita eu fui fazer uma palestra em um centro e eles perguntaram para mim: Ah, nossa, você quer que a gente fala que você é formada em direito, tal, que você quer que a gente fale que você é doutora? Não, não quero que fale nada. Eu sou só a Maria, né? Nada. Para quê? O que que importa isso? Para você já chegar com o orgulho e as pessoas olhar para você já com aquele respeito por admiração de títulos. As pessoas devem te respeitar pelas suas ações, pela sua moral, pela pessoa que você é, e não pelos títulos que você tem. Os títulos fazem parte aqui da legislação na Terra, né? Da gente respeitar aí, vamos dizer, os locais, né? Públicos, enfim, esse tipo de respeito. Agora, com relação à moral, os títulos não tem nada a ver. Então, é isso que ela estava falando. Isso daí faz me lembrar a Terra, e a Terra é muito materialista. Então, não precisa disso, né? O mais bonito de tudo é a pessoa ser simplesmente simples. Como Chico Xavier, uma sumidade, não era formado em faculdades, não tinha pós-graduação, não tinha doutorado, não tinha nada, e o conhecimento do homem ia além do que muitos com grandes cursos aqui na Terra. E não é só a moral, não, hein? O conhecimento teórico dele. Assim como a gente observa o Divaldo Franco, né, que não tem uma faculdade também, mas o conhecimento e a fala é maior do que muitos que se dizem com títulos. E a moral, que é o principal, e a simplicidade, que é melhor ainda, né? Então ele ficou emocionado, foi muito bem acolhido, ele percebeu que lá na sala existiam harpas, pianos, e aí o Ulisses falou assim para ele: Você acha que os arpistas não existem aqui? Existem os arpistas, só que não existem com asas, como as pessoas falam na Terra, mas existem aqueles que tocam harpa, sim. Só que nós precisamos ter ouvidos de ouvir as grandes músicas celestiais, que são diferentes, né, do que as músicas que tem aqui na Terra. Então, isso é um privilégio dos espíritos mais evoluídos. E às vezes a gente não consegue muito entender. Então, também Lísias mostrou para ele que no nosso lar, né, conforme ele iria visitar nosso lar, conforme ele iria visitar os ministérios, principalmente também o de esclarecimento, existia uma vasta biblioteca onde ele poderia se informar e poderia ler, e que é uma biblioteca totalmente diferente da biblioteca daqui da Terra, porque ele disse assim, ó, é muito mais vantajosa, porque os escritores de má fé, os seus livros não estão aqui. Os seus livros não são recebidos aqui, porque aqueles de má fé que estimam um veneno psicológico são conduzidos imediatamente às zonas obscuras do umbral. Olha isso, gente, prestem muita atenção. Oi, Débora. É isso aí, a Débora fez um comentário aqui que todo bem que fizermos aos outros vem para nós em primeiro lugar, com certeza. É isso aí. Essa é a lição para nós, né? Tudo que a gente faz aos outros vem para a gente e nos fortalece, né? Então, voltando aqui, olha o que ele fala. Aqueles escritores de má fé que estimulam o psicológico do ser humano ao erro, né? Eles são direcionados às zonas escuras do plano espiritual. E aí a gente já coloca aqui, ó, não só os escritores, os cantores, aquelas pessoas que estimulam as pessoas à sexualidade, né? Essas músicas que hoje em dia tem e estimulam os jovens à sexualidade, só falam palavras de baixo calão na música, as danças são extremamente sensuais, né? Então, estimulando cada vez mais ao sexo e cada vez mais a inferioridade humana. Então, o que que acontece com essas pessoas? Elas vão ser encaminhadas para as zonas escuras do plano espiritual até o momento em que vão ser conduzidas a outras reencarnações. Aí não vão ter mais essa oportunidade de ser uma pessoa pública, porque quando nós nos tornarmos, se for da nossa missão aqui na Terra, nos tornarmos uma pessoa pública, é para a gente transmitir o que é bom.
é para a gente dar exemplo do bem e não estimular ao sexo, à bebida, aos vícios, ao fanatismo, nada disso. Porque nós aqui na Terra ainda estamos numa condição atrasada, então nós somos estimulados, as pessoas precisam de líderes ainda para seguir, infelizmente. Então, que sejamos bons líderes. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. E aí, o que acontece? Aí, André Luiz foi olhando, foi visitando aí o nosso lar e sentiu-se muito feliz. Sentou-se lá no local silencioso, né? Numa grande mesa, aonde foram fazer a oração crepuscular, né? Como sempre ouvindo o governador, nesse momento, transmitindo as boas vibrações. E André Luiz sentia-se o seu coração, ele estava cheio de júbilo e reconhecimento. Então ele estava muito feliz e reconhecendo que, poxa vida, né? Eu enfrentei toda essa situação, eu desencarnei, eu não sabia nada, eu errei muito na matéria, eu fui para as zonas escuras, eu fui recolhido de lá no momento certo, no momento do meu despertar, e aí passei por toda essa recuperação e agora eles estão me dando a oportunidade de conhecer, de estudar. Então eu tenho que aproveitar, mostrando para nós que Deus nos dá oportunidade a todo momento, sempre, sempre, sempre. E que a gente possa trilhar a nossa vida aqui já aproveitando essas oportunidades, não deixando de lado. Né? Então, vamos trabalhar, que é a coisa melhor que tem. E trabalhar em benefício do próximo, que é melhor ainda. Que Jesus possa nos abençoar. Obrigada, Senhor, por mais esse momento, por mais esse conhecimento, que todos os lares conectados agora, assim como depois, nesse minuto de reflexão, que possa receber de Ti as bênçãos, a paz e a resignação necessária, assim como Jesus, as curas espirituais para o seu corpo físico, quanto para o seu espírito. Assim seja. Obrigada, queridos. O estudo do nosso lar volta segunda-feira e daqui a pouco eu já começo com o momento perguntas e respostas.